Eu quero fazer uma pergunta assim bem ampla, porque a gente tem uma ideia criada sobre os críticos. Críticos geralmente, principalmente na culinária, essa galera que vem, chega, misteriosa, os críticos de cinema, os críticos de arte, existe uma mística em torno dos críticos. O que são os críticos? Olha, eu acho que a definição é tão ampla que cabe todo mundo nela, quase. Mas, digamos assim, eu acho que, basicamente, o crítico é uma pessoa que deveria começar uma conversa com quem está lendo ou assistindo a crítica. Pode ser que a conversa não seja ao vivo, você não vai ouvir todas as respostas, mas a ideia é essa, é provocar um pensamento. Eu acho que muita gente trata a crítica. Muitos críticos tratam ela assim e uma parte grande do público pensa isso também, que a crítica é decretar o que é bom e o que é ruim. Né? Não é sobre isso. Não, eu acho que não deveria ser sobre isso, pelo menos, né? Eu acho que a gente deveria expor os argumentos e daí a pessoa pode mentalmente argumentar com a gente de volta, né? Assim, é alguém que conhece bastante um assunto e que vai dar para você algum contexto, para você descobrir coisas novas a respeito daquilo que você está apreciando. Seja um jantar, num restaurante, né? Um filme, uma série, um quadro, uma exposição. É quase para você não começar do zero, né? Para você ter uma ideia sobre o que está te esperando. É para ter uma conversa informada com alguém, né? Informada e na qual você vai se informando também. Porque ninguém nasce sabendo nada, certo? Certo. Né? Todo mundo precisa de alguém que guie a gente por esses caminhos, né? Você não entende muito de arte, mas tem alguém que pode te explicar mais ou menos o que é aquilo que você está vendo. E daí você pode concordar ou não. É uma forma de tornar esses conhecimentos acessíveis ao grande público, né? Tem um trabalho de tradução aí. Tem, é assim que eu encaro, pelo menos, né? E também de convidar a pessoa a experimentar uma coisa, né? Às vezes experimentar algo que é diferente. A pessoa gosta de um certo tipo de filme e tal, mas quem sabe se eu apresentar um outro, ela não prova e gosta também. Isso é muito legal, porque eu fico pensando, então por que será que as pessoas levam tanto pro lado pessoal, né? Porque às vezes as pessoas ficam muito tristes ou muito felizes com uma crítica. Eu acho que as pessoas foi se criando também uma tendência de crítica, quer dizer assim, é bom, não é bom, vá ver, não vá ver, eu gostei, eu não gostei. E daí eu acho que hoje em dia é uma geração muito diferente também, né? A informação é muito mais por rede social, por vídeo, tudo mais, do que pela leitura, onde você argumenta mais, né? E as pessoas querem que a gente confirme a opinião delas, né? Eu acho que tem essa expectativa de assim, se você achou diferente do que eu achei, você está me desautorizando ou você está menosprezando a minha avaliação. E não é nada disso, né? Eu gosto de coisas que todo mundo detesta e eu, às vezes, não gosto de coisas que todo mundo gosta. É normal, né? Não tem que ter crise nenhuma por causa disso. É só mais um ponto de vista. Perfeito. Isabela, fico pensando, você tem anos aí na redação, no jornal impresso, né? Em várias áreas, não só na crítica cinematográfica. E agora você cria conteúdo já há muitos anos, desde 2015, né? Que você produz esse conteúdo online. Na verdade, desde 2008, quando eu fazia para Veja ainda. Mas de forma autônoma? Desde 2015. Então tem muita experiência. E eu imagino que as redes sociais, elas mudaram um pouco a lógica, né? Porque se talvez você fazia a sua coluna com uma crítica cinematográfica num jornal impresso, numa revista, o tempo de resposta era um pouco diferente. E agora pouco? Como é que você acabou mudando a forma como você elaborava as críticas de acordo com essas respostas imediatas do público? Porque agora é em um comentário que a galera fala, pô, Isabela, não gostei. Ou, nossa, é exatamente isso. Não. Eu tento abstrair um pouco isso, porque é o seguinte, eu acho que tem que ter uma honestidade na crítica, né? Tem que ter
total honestidade na crítica. E se eu for tentar encaixar as expectativas das pessoas numa crítica, quem são as pessoas? Quais são as expectativas dela? Não sei, né? Pessoas diferentes têm expectativas diferentes. Então, nem adianta tentar querer começar a contemplar algo assim. Primeiro, eu não acho certo, né? Eu acho que eu tenho que manter a sinceridade intelectual, né? Enquanto eu estou fazendo a crítica. E segundo, é um esforço inútil, né? Eu acho que talvez tenha comunicadores que falam com um público mais segmentado e eles sabem sobre o que esse público quer ouvir ou o que ele quer ouvir. O meu público é mais geral, né? Então, nem adiantaria eu tentar imaginar o que as pessoas querem. Então, eu já nem tento. Só faz. Já foi aceitando, né? E existe um lugar de neutralidade na crítica? Ou você é quase que obrigado a colocar a sua opinião, de fato? Porque você tem como analisar todas as coisas. O roteiro é X, a direção foi X. Mas tem um lugarzinho de isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Eu acho que quem diz que crítica é imparcial, isenta, totalmente objetiva, principalmente o crítico que diz isso está se iludindo um pouco. Porque, principalmente com cultura, a gente leva para dentro de uma sala de cinema, para uma exposição, para um show, aquilo que a gente é. Não adianta, a gente vai com a nossa bagagem, que é muito subjetiva também, toda ela moldada ali pela nossa experiência de vida, pelo conhecimento que a gente tem, né? Então, uma parte da crítica pode ser objetiva, mas sempre tem algo de pessoal. Você não pode nem deve deixar de ser quem você é. O que você deve fazer, eu acho, é dizer quem você é. Da onde você está partindo para chegar àquelas conclusões. E aí, falando sobre dizer quem você é para chegar a essas conclusões, você se formou em jornalismo pela USP, rádio TV. Rádio e TV. Pela USP. E antes disso, de onde vem essa paixão pelo audiovisual? Como é que começa? A gente sabe, ouviu entrevistas que a sua mãe ensinava inglês, que você teve esse desejo de aprender uma nova língua muito rápido. Isso com certeza coloca o mundo em perspectiva para uma jovem, uma adolescente. Como é que foi essa sua formação e como você teve esse desejo despertado para o audiovisual, para o cinema especificamente? Eu acho que foi por osmose. Eu nem sei quando começou. Cinema era um programa muito popular, né? No Brasil, quando eu era pequena. Realmente muito popular, muito mais do que é hoje, que é um programa caro, né? O ingresso é caro, a pipoca é cara. Antes não, tinha um pipoqueiro com um carrinho ali na porta do cinema e você comprava um saquinho desse tamanho, né? Tinha a cultura do cinema de bairro, né? Exatamente. E o cinema de bairro era incrível porque, assim, ele pegava os filmes que já estavam circulando ali no circuito principal há muito tempo. Então, você via coisas de 15 anos antes, de 2 anos antes, de 1 ano antes, né? Era quase que um cineclube aleatório, vamos dizer assim. Então, era muito gostoso. E São Paulo era uma cidade mais tranquila. A criançada ia sozinha, 7 anos, 8 anos de idade. Nossa. A gente juntava um monte de crianças e ia juntos, todos no cinema, né? Os pais não tinham 1 minuto de preocupação, porque você andava 5 quarteirões, estava no cinema, entrava lá, comprava o Drops do Cora, que era mais ou menos o único que tinha na Bomboniere naquele tempo, e assistia o filme, 1, 2 filmes em seguida. Caramba, que incrível. Né? Era muito gostoso, era um programa tão popular que a gente ia várias vezes por semana mesmo. Nossa, era muito mais acessível. Era muito barato, o cinema de bairro era muito barato, né? Lotava. Não, olha, eu vi filme do Gordo e Magro, imagina, que é coisa de décadas antes, filme do James Bond que estava saindo, via de tudo, e sempre lotava o cinema,
Porque era assim, você estava passando na rua e entrava no cinema. Custava um tostãozinho ali. E bem ou mal, essa aleatoriedade nos títulos te ajudou a gostar de um pouco de tudo e conhecer um pouco de tudo, né? Lógico, isso vai… Eu acho que a geração dos meus pais, que não teve nem televisão, né? E só ia ao cinema, essa era a diversão, eles tinham um paladar muito, muito eclético, assim, muito amplo, para todo tipo de filme e tudo mais, porque era o que estava passando. E uma outra coisa engraçada que hoje em dia ninguém imagina é que os filmes demoravam muito tempo para chegar no Brasil. 4 anos, 3 anos, eu lembro disso, eu fico chocada. Porque saía no cinema lá fora, em VHS, nas locadoras, muitos anos. Não me lembro disso. Amiga, eu lembro que a gente ia alugar, eu fui assistir Harry Potter anos e anos depois, porque eu não tinha dinheiro pra ir no cinema na época, porque, tipo, já era uns 2000 e pouco, já tava um pouco mais caro. Os filmes depois, isso assim, 2000 pra frente, demoravam anos pra chegar. Se você queria ver um filme que lançou no cinema, pra você ver na locadora, era uma eternidade. Vocês lembram a primeira vez que vocês foram no cinema? O primeiro filme que vocês assistiram? Não. Não Porque foram lembra? muitos, Não. né? O meu foi Pocahontas. Eu devo ter ido no colo da minha mãe várias Caramba! vezes. Nossa, que Não, especial. era uma bagunça, era criança de colo, chupeta rolando no chão, Caraca. criança correndo, brincando, adulto batendo papo. Era um programa encontro. muito diferente do que é hoje, né? É, porque eu acho que na nossa época ali, ir pro cinema era um negócio muito X, assim, né? Já tinha se tornado um negócio um pouco mais caro, só caro. tinha nos shoppings. Pelo menos em Floripa não tinha cinema de bairro. E eu lembro do primeiro filme que eu assisti, eu já era um pouco mais velha, tinha uns 9, era um papagaio chamado Polly. Caraca, nunca nem ouvi falar. Acho que eu nunca mais achei, mas era um papagaio que falava e chamava Polly.